A gente costuma ministrar na nossa alma, como os salmistas faziam. Então, da mesma forma que eles colocavam a sua fraqueza, a sua fragilidade, as suas inseguranças, os seus medos, né, diante de Deus, declarava isso, da mesma forma também eles declaravam que a segurança, a força, né, a esperança, estava todas em Deus. Amém? E eu gostaria que a gente tivesse passando por alguns versículos. Isaías 54:13, consegue projetar os versículos? Eu estou sem a Bíblia aqui. Isso, Isaías 54:13. Isso. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. E Tito 2:12 fala também que a graça nos ensina. Nós somos educados pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Salmo 146 fala assim: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor, primeiro versículo. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve ao Senhor. Né? Então, para a gente buscar, ministrar, lembrando, né, que nós temos que louvar a Deus, trazer isso para a nossa vida, trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Salmo 103, do 1 ao 6, fala que a gente tem que estar ministrando isso na nossa vida, ministrar no nosso ser, trazer a memória, lembrar. Salmo 103, de 1 ao 6. Salmo 103, do 1 ao 6. Isso, Plínio, obrigado. Salmo 103, do 1 ao 6. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém? Então, é trazer a memória, lembrar, né, daquilo, de todos os nossos benefícios que nós temos em Deus. Porque o salmista, ele, da mesma forma que ele coloca a sua insegurança, as suas tristezas, as suas mágoas, ele também declara que é no Senhor, quando a gente busca a Deus, e a gente traz isso à nossa memória, isso aí gera esperança na nossa vida. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Na primeira parte do versículo diz o quê? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, lembra-te, porque nós temos que louvar a Deus, nós temos que adorar e buscar a Deus. E então a gente tem que despertar para isso, porque às vezes a gente vai levando isso no dia a dia, acaba batido, você nem lembra, a hora que você vê, já chegou a noite, e fala, nossa, esqueci de orar a Deus, esqueci de buscar a Deus, porque você ficou envolvido com a sua vida, e a Bíblia fala para a gente despertar para isso, amém? A gente despertar e louvar a Deus, lembrar, recordar. Lamentações 3:20. Lamentações 3:20. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. E o 21. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso. 22. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Então eu tenho que trazer isso à minha memória. Trazer o quê? Aquilo que me traz esperança. Porque quando eu ministro na minha alma, eu trago à memória as benfeitorias de Deus, a misericórdia de Deus, isso que gera esperança na minha vida, no meu coração. Amém? O Salmo 146:2. Salmo 146:2. Louvarei o Senhor enquanto eu viver.
Cantarei a meu Deus até o último suspiro. O que diz aqui Porque esse é o dia que se chama hoje, o dia que eu tenho que louvar a Deus é hoje, né? Eclesiastes 9:10. Na tela vai ficar mais rápido que eu procurar aqui. Eclesiastes 9:10. Isso. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, quando eu descer a sepultura, acabou. Não tem como eu mais louvar a Deus, nem adorar a Deus. Então, Deus nos chama para louvá-lo nesse dia que se chama hoje. Amém? Então, nós temos que ter o quê? Uma atitude de adorador. Uma atitude de uma mente positiva, sabendo que é isso que eu devo fazer. É isso que vai me fazer prosperar, é louvar a Deus, adorar a Deus. Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, é a questão de adorar no deserto, é a questão de adorar em meio à tempestade, e é louvar a Deus em todo tempo. Salmo 146, 3, fala da nossa confiança. Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Então, às vezes, a gente fica esperando alguma coisa de governante, né? O governo que vai entrar aí vai resolver alguma coisa. Mas ele fala para a gente não confiar nos príncipes desse mundo, não confiar nos governantes, governo, nem nos filhos dos homens. Salmo 112, 7. Salmo 112, 7. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Nossa confiança está em Deus. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Os que confiam no Senhor são inabaláveis e permanecem, porque são constantes, né? Então nós estamos firmados no Senhor, nós somos inabaláveis e nós somos também imparáveis, né? Porque nós vamos prosseguindo apesar das dificuldades, apesar da tribulação, né? Às vezes a depressão, os problemas que tem no dia a dia, a ansiedade, etc. Mas nós somos aqueles que não param, que permanecem, que são constantes, né? Ele fala assim, aqueles que permanecem para sempre é porque são constantes. E nós devemos ser constantes, né? 1 Reis 18, 21. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Tem uma versão que fala de manquejar, né? De um lado para o outro, indecisões, né? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se é Baal a Deus, então siga Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio, porque ele estava repreendendo aquele povo, porque aquele povo oscilava. Então, nós não podemos ser inconstantes, nós temos que ser constantes e entender que nós temos que prosseguir no caminho do Senhor, né? E não ficar cocheando, né? Como diz outras versões também. Salmo 28, 7. Fala sobre a nossa também confiança, do Salmo 146, 3. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. Que o Senhor está na minha confiança, né? Então, confiança mais louvor significa adorar em meio à tempestade, né, as adversidades. 146, 3 da parte 3, 146, 3, por favor. Não é neles que encontrarão salvação. Então, nós devemos confiar em Deus, porque é nele que nós temos a salvação. Amém? Salmo 146, 4. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Então, é o que acontece, né? Com
essas pessoas que a gente às vezes quer confiar nelas, eles se vão, morrem, são pessoas passageiras. Sai o espírito e voltam ao pó. Os poderosos desse mundo se aniquilam, 1 Coríntios 2,6. Nós estamos passando por vários versículos, porque a Bíblia vai nos jogando para algumas confirmações, né? 1 Coríntios 2,6. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavra de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Porque eles mesmos se vão, são guerras entre governantes, e logo se aniquilam, né? E tudo é passageiro. Por isso que o Salmo fala que nós não devemos confiar nos homens, porque eles saem o espírito e tudo termina. 146:5. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Feliz é o homem que tem Deus como auxílio e sua esperança está em Deus. Lamentações 3:26. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Aleluia. 146:6, fidelidade de Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Então, Deus é fiel à sua palavra, como diz também em Hebreus 10:23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. É nele que confiamos, porque Deus é fiel à sua palavra. Jeremias também diz que ele vela pela sua palavra, né? Então Deus é fiel à palavra dele, então nós temos que confiar nele, porque ele é fiel à palavra, à promessa que ele nos prometeu. Por isso nós podemos ficar firmes, né? Sentirmos essa alegria da salvação em Deus e confiar nas suas promessas, porque Ele vai cumprir as suas promessas, né? Lá em Hebreus fala que, estando certíssimo, né? Essa palavra é tão forte, estando certíssimos, né? De que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. O versículo 7 do Salmo 146. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. Isaías 54:14, por favor. Você estará segura sob um governo justo e imparcial, e seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz e nenhum terror te aproximará. Deus fala da opressão. Deus nos sustenta na opressão. Porque esse mundo, ele nos oprime. O dia a dia nos oprime. Então, Deus é aquele que nos sustenta, né? Ele fala assim que nenhum terror se aproximará, porque Ele nos sustenta na opressão. Ele fala que alimenta, né, os famintos, né, que é o pão vivo, né, o maná que desceu do céu, né? Que representa a Cristo na nossa vida. Salmo 146:8. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Eu queria que a gente fosse para Isaías 42:7. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Isso é uma profecia, né? Isaías 61, do 1 ao 2. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros
libertos. Aleluia. Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Jesus já falando isso sobre a respeito de Isaías, que estava declarando, né, profetizando a respeito de Cristo. Então o Salmo 146, 8 vem falar disso, né, dessa declaração de Deus sobre as nossas vidas, de libertação. Né, que nós seremos livres da opressão, libertos, quando nós louvamos, buscamos a Deus, buscamos a palavra dEle, e Ele vem declarando que Ele nos sustenta, que Ele é a nossa força, né, que nenhum mal se chegará a nós. Então Deus é bom em todo o tempo. Deuteronômio 10, 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhe dá alimentos e roupa. Deus, no Salmo 146, ele fala sobre isso, né, sobre o estrangeiro, e Deus ama o estrangeiro. E Deus fala em Romanos 2 também, que Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos que aprender com Deus, porque às vezes a gente fala assim, Deus escolheu um povo, Ele escolheu, mas só que Ele não faz acepção também do estrangeiro. Porque Ele quer, e a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? E antes ele venha e conheça a verdade e se converta, né? E tenha salvação. Então Ele fala que ama o estrangeiro, Ele cuida da viúva, ama as pessoas, e Ele traz isso, né, para a vida do estrangeiro. Ele quer trazer alimento, pão e vida, e assim que a gente tem que ser também, para todas as pessoas. Então Ele dá vestes, né? E essas vestes representam vestes de louvor, né? Ele dá pão, né? E representa também o pão vivo. E Ele fala no Salmo 146, 9, que Ele frustra, Ele abençoa essas vidas e frustra os planos daqueles, né, dos ímpios, né? Daqueles que praticam a maldade. Os planos de Deus nunca serão frustrados, mas Ele impede a maldade, Ele impede que a maldade cresça, né, e impede o plano, frustra os planos dos maus, né, para que esse povo venha se converter e venha, né, para sentar na mesa do Senhor também. E o Salmo 146, 10. O Senhor reinará para sempre, Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações, louvado seja o Senhor. Amém? Aleluia. Então, a gente aprendeu mais um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje, né? Glória a Deus. Amém. Amém, amados? Quem aprendeu com a palavra, com o Salmo 146, glória a Deus, bênção demais, né? Nós vamos agora continuar no Salmo 147, vai ser um complemento do Salmo 146, e aqui já vem muitas promessas, né, de que foi falado no Salmo 146 se cumprindo. A alegria, a adoração e a exaltação do nome do Senhor, pelos feitos do Senhor, pelo que Deus fez. E eu tenho certeza que Deus há de fazer muito ainda nas nossas vidas, na sua casa, na sua família. Aqui falou no Salmo 146, né, sobre confiança, confiar, né, nos homens, confiar nas forças, nos poderosos. E aqui no 147 também nós vamos ver que Deus não dá valor à nossa força, à força dos homens, quem procura simplesmente ser forte, tanto na sabedoria financeira, como pessoas que se exaltam porque têm, como também na força física mesmo, né? Então vai falar muito também sobre isso. E o Salmo 147 foca muito aqui no versículo 3, que Deus sara os de coração quebrantados e lhes pensa as feridas. Vamos começar a ler o primeiro versículo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e amável cantar louvores a nosso Deus. Fica-lhes bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém
e congrega os dispersos de Israel. Sara os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá aos ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva, e dá o alimento aos animais, aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Envia suas ordens à terra. A sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arrocha o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis, os seus preceitos a Israel. Não fez assim nenhuma em outra nação. Todos ignoram seus preceitos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, como todos, que estão ministrando o Salmo, a gente sempre se destaca alguns versículos, que chama bastante atenção, que chama vez mais atenção. Como todo versículo chama atenção. Se a gente for olhar no ângulo espiritual, cada vírgula, cada ponto que tem na palavra de Deus, ela vem chamar atenção da maneira de ser expressada e da maneira que o Espírito Santo vem colocar em nossa mente, em nosso coração, o entendimento da palavra. Então, cada ponto, cada vírgula, cada trecho mesmo da palavra, para enriquecimento mesmo, para a gente parar um pouquinho, memorizar, para a gente poder pensar o que essa palavra, que essa divisão tem para falar com a gente. E o Salmo 147, como os demais salmos, muitos salmos, está aqui falando, vamos aqui a louvar ao Deus Todo-Poderoso, louvar porque Ele o quê? É amável cantar louvores a nosso Deus. Então é tão gostoso, nós podemos aqui estar reunidos nas manhãs, louvando, cantando, realmente adorando o nosso Deus verdadeiramente. O salmista aqui, eles sabiam, falando aqui, porque o povo de Israel era um povo separado, lá no final a gente vai ver isso, foi um povo escolhido. E nós somos escolhidos de Deus. Quem é escolhido aqui? Então nós somos escolhidos. Então o povo de Israel era escolhido para ser o quê? Bênção, para ser luz, para mostrar o caminho para as outras pessoas, ver neles, como foi dito aqui, através do nosso irmão Reginaldo. Deus ama os estrangeiros aqui, como vai falar aqui também dos gentios, nós vamos falar agora há pouco. Porque Deus escolheu aquele povo, mas a salvação não era só para aquele povo. Então, mas aquele povo era para ser luz, aquele povo era para as pessoas ver neles, bênção, para as pessoas se converterem, para trazer mesmo a eles a conhecer o Deus verdadeiro. Porque Deus sustentou aquele povo quanto tempo? Como que nações ali viam aquele povo andar 40 anos? Como que eles iam andar sem trabalhar 40 anos? Deus projetando ali o maná, Deus mandando o sustento. Então, a gente for pensar, o tanto que é tremendo a gente pensar nisso. Deus sustentou aquele povo. E Deus deu uma direção para aquele povo. Mas logo no meio do caminho, aquele povo vendo tudo, tendo tudo nas suas mãos, eles se desviavam do caminho. Eles começaram a buscar adorações falsas, adorações que não eram de acordo com os preceitos que Deus tinha colocado a eles. Então, muitas das vezes, eles de ser exemplos, muitas histórias, muitas horas ali, eles passavam a misturar com o próprio povo, fazer aliança com o próprio povo. Então, nós precisamos estar muito atentos o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Ele quer que nós sejamos exemplos mesmo, para as pessoas possam olhar em você e ver a luz de Cristo.
você passar e as pessoas se converterem, não, aquela pessoa é diferente, por quê? Porque essa alegria, eu sei que ele está passando dificuldade, eu sei que está passando por lutas, mas isso, como foi falado agora há pouco, do Salmo 146, não vai nos impedir de adorar, nos alegrar o Senhor. Eu estava vendo de manhã aqui, tinha um versículo que estava ali projetado. Então, o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, amém? O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Esse povo de Israel, aqui está falando, a gente for pesquisar, a gente vai ver que ele estava cativo. O povo da Babilônia, né? Os cativeiros ali. Os irmãos sabem quantos anos ficou cativo nessa época? 70 anos. Na Babilônia, 70 anos. Eles ficaram cativos. Mas por que eles ficaram cativos? É um tratamento mesmo de Deus. Deus, sabe, eles começaram a errar. O próprio Deus deixou, falou, meu povo escolhido. Né? Vai ser cair nas mãos de reis, de pessoas que vão colocar ali. E as pessoas se tornavam um coração tão duro. Eu não consigo pensar, entender como que eles não se convertiam rapidamente e voltavam. Como que eles caíam tão facilmente. A gente for ver a facilidade de que era a vida deles, Deus tinha prometido, cumprido tudo, as suas heranças, a terra que Ele dava, né, o pão diário, e as pessoas se convertiam, se erravam, né? As pessoas não se mantinham naquele caminho. Então nós precisamos prestar muita atenção, e aqui fala que o Senhor edifica Jerusalém, a alegria deles aqui, louvando a Deus, o salmista dá referência a isso. Deus estava voltando, edificando esse povo, trazendo os dispersos de Israel de volta, trazendo eles, porque Deus sara o coração quebrantado. Deus quer te curar nessa manhã. Deus quer curar as pessoas que estão ouvindo, Deus quer trazer as pessoas que estão dispersas para a casa dele. Deus quer restaurar lares, restaurar famílias. Deus quer trazer restauração na sua vida, na sua casa. Nós precisamos prestar atenção, queridos, onde nós estamos falhando. Eu sei que as lutas não estão sendo fáceis, mas vamos nos alegrar no Senhor. Ele é a nossa força, a nossa salvação. E eu quero profetizar restauração nas nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus conta aqui, olha a extremidade de Deus. Deus conta o número das estrelas. Chama todas pelo seu nome. Mas se a gente for pensar em falar nisso, Deus chama as estrelas pelo seu nome. Deus conta as estrelas. Você imagina o carinho que Deus tem pelo que Ele fez, pelo tempo que Ele construiu, pelo mundo que Ele fez, pelo sol, pela lua, pelo dia, pela noite, pelas estrelas, pelas galáxias. Você imagina o amor que Deus tem por elas. Aqui fala, Ele expressa aqui, Deus sabe contar, Ele chama pelo nome. Agora vamos pensar em nós, né? Deus nos fez ali, soprou ali a vida, e você imagina o amor tem pelos seus seitos, pelas estrelas que estão ali, brilhando, trazendo brilho. Agora vamos imaginar o amor que Deus tem por você, um amor tão imensurável, por cada um aqui nessa manhã, cada um que está nos ouvindo, o amor que Deus tem. Então nós precisamos valorizar esse amor, acreditar nesse amor, e viver esse amor, saber que por mais desafios, por mais lutas, por mais problemas, por mais desafios, mas nós estamos aqui amadurecendo, que o melhor dessa terra vai ser sobre sua vida. Deus vai trazer para você, Ele vai suprir o maná, Ele vai trazer que você vai sobejar todas as coisas, você vai ter com fartura em nome de Jesus, para a glória do nome dEle. E para quê? Para nós? Não, para a gente ser abençoadores, para a gente ser dizimistas fiéis, para a gente ser ofertantes, para nós trabalhar o quê? Também para o reino. Amém? Aqui o salmista continua falando. Grande é o Senhor, nosso, e muito poderoso o seu entendimento. Não pode medir, né? Nós falamos no Salmo 145, né? Quem poderá conseguir medir mesmo
Ninguém pode medir essa imensidão da sabedoria do nosso Deus. O Senhor ampara os humildes e dá aos ímpios em terra. Está vendo, queridos? O Senhor ampara o que? Os humildes. O tempo está passando rápido, mas eu queria ver alguma referência para nós falar sobre humildade. E aqui até eu coloquei alguma pergunta aqui para nós, né? Se Deus ama os humildes, se Deus ampara os humildes, se Deus dá valor, se deleita nos humildes, eu só pus aqui, por que muitas das vezes a soberba? Por que achar que é grande? Por que a grandeza? Por que a arrogância? Por que se achar melhor? Sendo que para agradar a Deus é na humildade, que Deus ama a humildade. E eu queria ler Salmo 22 e 26. Salmo 22 e 26. Nós vai falar também sobre o que o versículo está falando. Salmo 22 e 26. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão. E terão um coração cheio de alegria sem fim. Então, queridos, buscar o Senhor. Nós vamos viver um tempo de alegria. Alegria o quê? Sem fim. No capítulo 25 e 9. 25 e 9. Guie os humildes na justiça e ensinam o quê? O seu caminho. Também no 37, 11. 37, 11, Salmo 37, 11. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Glória a Deus. Queridos, aqui, nós não vamos poder deixar de falar, eu vou ter que adiantar um pouco no final aqui, para terminar mais do tempo. Então, Jacó, Israel, nós falamos, foi um povo escolhido, amém? Foi um povo separado, Deus separou. Agora, como eu falei aqui naquela época do Velho Testamento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então o próprio Deus escolheu ali aquele povo. E eu vou ter que falar para frente, quando veio o tempo da graça, porque Deus escolheu o quê? Pela graça dele. Ele agradou daquele povo, foi pela graça de Deus, uma graça imensurável, não foi por compra, não foi por dinheiro, não foi porque eles eram mais bonitos, não foi por isso. Deus se agradou, foi pela graça de Deus, não foi por força, não foi tomado, não, pela graça de Deus, foi escolhido, Deus escolheu, amém, aquele povo. E eu queria ler sobre você, para nós aqui nessa manhã, Mateus 11, 28 e 30. Que quando Jesus vem, faz um novo concerto. Mas nós estamos falando aqui dos humildes. Nós estamos falando aqui dos que buscam a Deus. Os que temem ao Senhor. Mateus 11, 28. Venham a mim, o que Jesus está falando ali? No tempo que todos vocês que estão o quê? Cansados, sobrecarregados. Eu lhe farei o quê, amados? Aleluia, glória a Deus, né? Então o que está acontecendo aqui? O próprio Jesus... Na nova aliança, o próprio Jesus veio o quê? Trazer o consolo ao quem? Os humildes. Aqui no Isaías 11, 4, vamos voltar lá, quando estava sendo profetizado também através de Isaías. Isaías 11, 4. Fará justiça aos pobres, tomará dissensões imparciais em favor do quem? Dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Isaías também 29, 19. Tanto que esse versículo, queridos, da humildade aqui, ó. O Senhor ampara os humildes. Os humildes ficarão o quê? Cheios de alegria do Senhor. E os pobres exultarão no Santo de Israel. Então, queridos, no tempo da graça hoje de Cristo, através de Cristo, no tempo hoje atual, o próprio Jesus vem falando aqui em Mateus, os humildes, os humildes, os humildes, os humildes. Que nós possamos ser esse povo, os humildes. Buscar o Senhor, temer ao Senhor,
Por mais que às vezes nós achamos, as pessoas, fulano é assim, vamos nós nos comprometermos a buscar com humildade, a ser as pessoas humildes, as pessoas que agradam, que Deus tem o prazer de olhar para nós e falar, não, esse é o meu filho, esse é o meu filho, esse vai viver em prosperidade, esse vai viver da terra feliz. Porque a gente fala muito em prosperidade, mas prosperidade, queridos, não falando aqui em financeiro, não é financeiro, é você estar ali alegre, feliz, vivendo mesmo alegre com o que Deus tem te dado, com o que Deus tem feito por você. Não vamos olhar para as pessoas iníquas, para as pessoas que estão às vezes se prosperando de alguma maneira, que não é de acordo com o Senhor está falando. Vamos continuar na nossa vida, alegrando-se nele, e nós vamos ter uma vida em paz, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala aqui que ele se deleita em um coração humilde e quebrantado. Nós vamos ver lá em Efésios, né? Quando ele fala da unidade, Efésios 4:2, vamos falar sobre a unidade. Efésios 4:2, porque às vezes eu falo e me emociono muito em ver a nossa unidade de manhã, as manhãs aqui. Eu acho muito gostoso, principalmente os levitas que vêm com prazer, vir aqui no sábado, louvar, ensaiar, trazer um louvor com qualidade, com unção. Eu acho muito gostoso, eu me emociono mesmo, porque eu acho muito gostoso a sinceridade de cada irmão levantar hoje, no frio, e estar aqui, a unidade. Mas o versículo fala, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Difícil, né, senhora, né? Mas que nós possamos colocar esse versículo em prática em nossa vida. Possamos mesmo viver o que Deus está falando, o que Jesus está falando, o que os discípulos estão passando para nós. E lá em Tito, que o nosso irmão leu aqui, achei até interessante que você falou Tito, né? A referência dele. Tito 3, do versículo 2 a 6. Então a referência que o nosso irmão trouxe, nós tínhamos anotado aqui no Salmo 147. Tito 3, do versículo 2 ao versículo 6. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostra a todos verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo injusto, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo, glória a Deus. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu vou ter que ler aqui, onde no versículo 11, 147, fala: agrada-se o Senhor dos que os temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Aqui está falando também logo na frente, né, que Deus envia ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste a seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Amados, aqui nós vemos mais uma vez o poderio do nosso Deus. Aqui atrás fala que Ele sustenta os animais, sustenta os corvos, sustenta as aves. Ele sustenta tudo. Ele traz o maná necessário para a sobrevivência de cada um, dos que o buscam em humildade, dos que não rejeitam os seus preceitos, dos que andam nos seus caminhos. Então o nosso Deus, aqui o salmista está o quê? Louvando a Deus, trazendo essa mensagem para nós nesta manhã, falando do poderio desse Deus, para que nós possamos sair daqui, embora para nossos lares, saber que o Deus que nós estamos aqui nesta manhã, que valeu a pena levantar cedo, que vale a pena vir às manhãs,
que vale a pena vir na sexta-feira, 5 horas da manhã, buscar esse Deus em oração. Por quê, queridos? Com Ele está o quê? Está o poder. E pela graça dEle, através do Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos. E através dEle, nós fomos sarados e nós fomos curados. Antes vivíamos em paixões que o mundo oferecia, em deleites que o mundo oferecia, como tem muitos ainda vivendo. Mas hoje nós estamos aqui nos deleitando nesta manhã da palavra, aprendendo do amor e dos cuidados que Deus tem para a nossa vida, com a nossa vida. Vamos ter desafios? Vamos. Lutas? Vamos. Mas já pensou nas lutas nós saber que tem um Deus provedor de todas as coisas, o Deus que está acima, está com o poder, que está contigo? Então nós possamos o quê? Nos alegrar por isso, mesmo nos desafios. Nós vamos alegrar, porque tudo vai passar. E nós vamos viver o extraordinário do nosso Deus. Nós vamos poder vir glorificar, testemunhar desse amor, da grandeza dEle sobre sua vida, sobre sua casa. Então aqui nós vimos aqui no final, o salmista aqui falando, mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. E Deus tem o quê? Olha que maravilha, Ele trouxe para nós aqui, Ele deixou a receita aqui na mão, Ele trouxe o que? A palavra para nós o que? Nos deleitarmos dela, e aprender, e viver, e olhar, e ver, e discernir, por que nós estamos aqui. Não fez assim a nenhuma outra nação. Queridos, todas ignoram os seus preceitos. Eu vou falar para você que Jacó foi escolhido, Israel foi escolhido, mas não foi só para eles. Nós aqui hoje, como gentios, fomos escolhidos. Estamos aqui. Pessoas estão ali, podem ver a palavra, podem ouvir a palavra. As pessoas não querem, endurece seu coração, não quer buscar. Mas nós estamos aqui buscando. E que Deus vai trazer para você, em nome de Jesus, um refrigério novo, um ânimo novo, para que você possa, em nome de Jesus, ser luz desse mundo e sal dessa terra, para que as pessoas possam ver em você o espelho. Nós possamos ser, acho que em Timóteo fala, sermos como os luzeiros dessa terra, porque nós temos o que? A palavra. Deus deixou essa palavra, e vão ver quantos milhões de palavras já foram vendidas, e quantos milhões de palavras é abandonada. Pessoas compram e não quer saber, apenas abre e deixa ali. Então nós possamos o que? Olhar, buscar essa palavra mesmo, meditar nela. O Salmo 119 falou muito sobre meditação, porque Deus é grande, seu poder é total, é soberano. E aqui eu não fui procurar o versículo, fala que Deus, Senhor ampara os humildes, cantai nações, cobre de nuvens, tal, sobre a força dos cavalos, sobre a força dos homens. O que eu falar para você? Deus não tem prazer em força física, amados, não tem. Deus não tem prazer em uma nação cheia de bombas, cheia de armas atômicas. Deus não tem prazer em pessoas que estão cheias mesmo de acha que tem poder sobre ele, sabe? Não, querido, Deus se deleita em nós, na nossa humildade, na nossa busca. Ele tem prazer em nós estarmos ali buscando Ele com sinceridade de coração, por mais que às vezes nós temos o sustento, que Deus nos dá sabedoria para isso. Mas o prazer dele é nos entregar a Ele, ver você, nossa, o irmão Zé Carlos entregou para mim, é eu que vou cuidar dele, a irmã Gisélia, a irmã Marisa, o Wanderson, e cada um é buscar, entregar. Mesmo que nós temos o sustento, mas nos entregar, é o Senhor que me dá, é o Senhor que vai trazer, é o Senhor que vai me socorrer, não é um banco, não é o fulano, não é o ciclano, é o Senhor. Em nome de Jesus, que Deus traga o socorro sobre a sua vida, em nome de Jesus, traga o socorro sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus, sobre a restauração na sua casa, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre seus colegas de trabalho. Eu declaro a bênção do Senhor, profetizo
a bênção do Senhor sobre isso, em nome de Jesus, amém? Então nós aqui concluímos o Salmo 147, se assim o Senhor permitir, domingo que vem nós estaremos aqui com o Salmo 148 e 149, o 148, se nosso irmão Alexandre, o grande, lindinho, vai estar aqui ministrando para nós, domingo que vem, se assim o Senhor permitir, eu convido todos os irmãos para estar aqui domingo que vem, amém? Vamos colocar de pé, mais uma vez, Deus possa estar falando conosco, convidar aqui o irmão Zé Carlos para terminar em oração, e os irmãos que sentiram no coração em dizimar e ofertar, tenham liberdade, está aqui o gasofilácio, para ajudar a manter esse tempo, mas para que nós possamos estar sempre aqui unidos nesse lugar tão gostoso que Deus tem nos dado, nos proporcionado, né? É um prazer mesmo para nós, né? De estar num lugar tão gostoso, aconchegante, e principalmente onde a palavra de Deus tem falado conosco, o Espírito Santo tem agido, amém? Aleluia. Vamos orar, você está na liberdade de trazer sua oferta, seu dízimo. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã, Pai, maravilhosa, Pai, onde aprendemos do Senhor, aprendemos da Tua palavra, aprendemos aqui mesmo, Pai, a direção, um coração, Pai, que nós possa ser mesmo grato ao Senhor por tudo aquilo que Você tem feito em nossas vidas, nos dá a mesma direção, nos dá a mesma sensibilidade, ó Pai, de ouvir mesmo a Tua voz e seguir, ó Pai, os Teus caminhos, ó Deus, e que não venhamos desviar dele, ó Pai, venha nos fortalecer a cada dia, o Espírito Santo tem a liberdade de nos conduzir, que nós possamos, ó Pai, ter mesmo um coração obediente. Graças te damos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa, momento mesmo de comunhão aqui com meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha nos levar em paz, em segurança, e logo mais, ó Pai, no final do dia nós estaremos aqui, ó Pai, mais uma vez, para adorar e exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Graças te damos por tudo, por esta manhã maravilhosa, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja mesmo derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e os santos dizem, amém, vão em paz, Deus abençoe, um domingo abençoado em nome de Jesus.